que mudou toda a tua história por causa de uma palavra, acho que todo mundo já passou por isso. E a minha história, na minha carreira, começou dessa forma. Porque muitas vezes a gente não precisa de mais ideias, a gente não precisa de dinheiro, não é dinheiro que vai fazer a diferença para dar virada de chave do nosso negócio. Por exemplo, o Cris, ele já estava muito bem estruturado. Não era mais dinheiro que ele precisa para injetar no negócio dele para prosperar. Não era isso. E muitas vezes a gente está nesse momento onde a gente se sente um pouco perdido. Qual caminho seguir? O que fazer nesse momento que eu estou vivendo? Então, hoje eu vou compartilhar essa palavra que virou uma filosofia de vida que mudou completamente a minha história. Eu nunca mais fui a mesma pessoa depois que eu absorvi isso. Então, minha jornada profissional começou na Certec Indústria Mecânica, é a empresa da minha família, uma empresa de usinagem que nasceu quando eu nasci. Então, vim de uma família de empreendedores, né? Meu pai, minha mãe dona de casa. Tenho minha irmã, doutora Tatiana Tomé, tá por aí. As sacolinhas, ela patrocinou o evento. Então, obrigada, Tatiana. E aí aconteceu uma coisa, gente. Eu entrei lá com 17 anos, só que eu tenho uma habilidade, eu amo pessoas, eu amo conversar, interagir e poder contribuir com a vida das pessoas. E sou criativa, gosto de inovar, fazer coisa diferente. E naquele ambiente eu tive que cuidar de nota fiscal, de planilha, de sistema. Então tu imagina o desastre que era a Tuane lá dentro. Aí eu me sentia como? Horrível, porque eu fazia tudo errado. Aí eu tenho também uma questãozinha que é um déficit de atenção. E na verdade o grau é bem elevado. Aí era muito ruim. Aí eu me sentia ruim. Eu achava que eu era uma profissional ruim, que eu não ia ter sucesso na minha carreira, que eu estava ali porque eu era filha do dono. E todas aquelas questões. Mas hoje eu boto assim, eu penso assim, tá? Se tu botar um peixe para nadar, ele vai nadar bem? Agora, se tu botar o peixe para subir em árvore e o macaco para nadar, tu vai dizer que eles são ruins. Então, muitas vezes, não é porque a gente é ruim, mas a gente está no lugar errado. E era isso que estava acontecendo comigo naquele momento, naquela função. E meu pai, com seus anos de negócio, que ele foi engraxate, começou do zero, construiu essa empresa, que é uma metalúrgica. Ele me disse assim, eu desabafei com ele, porque eu não estava me sentindo bem, parecia que eu não estava indo para frente, eu disse assim, pai, eu não sei se eu quero ficar aqui, não sei o que fazer. E ele disse assim, Tuane, tu é uma empresária. Só que eu não me senti uma empresária, porque a empresa era dele, daí veio uma confusão na cabeça. E ele disse assim, tu é uma empresária, tu é dona de um negócio, tu não precisa ser muito boa em uma coisa, mas tu tem que ser bom um pouquinho de cada área e contratar as melhores pessoas para executar, mas tu tem que entender um pouquinho de cada coisa. Então, calma. Essas foram as palavras do meu pai. Mas eu vou dizer para vocês, gente, eu não entendi. Na época, eu era muito jovem, aquilo ele falou, ele disse assim, ele tá tentando, né, amenizar as coisas, eu não levei a sério. Passou um tempo e a minha vida mudou completamente. E veio uma situação difícil, meu pai teve uma doença terminal, e nesse período, essa empresa tem mais 2 sócios, ele precisou me treinar para assumir o lugar dele na empresa, sem saber se ele ia viver ou morrer. Então, tu imagina uma jovem com cerca de 19 para 20 anos de idade, quando começou esse processo, tendo que assumir a responsabilidade que eu teria que assumir o lugar do meu pai dentro do negócio, porque ele poderia morrer a qualquer momento. E cada vez que ele me treinava e me preparava, eu olhava para o olho dele e eu ficava com aquela dor no coração, será que quanto tempo eu vou ter disso? Então eu precisava estudar muito, eu precisava ser melhor, e aquilo me movia profundamente para estudar, para buscar, para procurar aprender sobre gestão. Só que pouco tempo depois, ele veio a falecer, e aí eu fiquei perdida. Aí eu fiquei bem perdida, e fiquei com a questão assim, agora eu vou estar aqui, eu tenho 2 sócios, esses sócios eles têm que me respeitar, mesmo sendo jovem, sendo mulher, né, que tem essas questões, principalmente na nossa região aqui.
E então eu preciso ser muito boa para ter autoridade para falar. Então eu preciso ser ouvida. Estudei muito, mas nesse momento de confusão, tinha um consultor de empresa que trabalhava lá. A gente tem ISO, a Certec é uma das maiores fornecedoras de serviço terceirizado para Randon. Tem empresa de usinagem, não tem produto próprio, mas terceiriza a produção. E tinha ISO, tudo, tinha um consultor lá dentro, um senhorzinho, coisa mais querida. E aquele senhorzinho, ele me ensinava da ISO, eu cuidava das auditorias internas, né? E eu disse, eu vou perguntar para ele. Então, um dia, eu esperei ele terminar o trabalho dele, fui lá e chamei ele e disse assim, olha, eu estou passando por um momento difícil, né, depois que meu pai faleceu, só que eu preciso de ajuda. Eu preciso entender essas questões da empresa melhor, me instruir. E eu sabia que eu não era uma psicóloga que eu precisava, nem um consultor, era um meio termo, mas eu precisava de alguém que pegasse na minha mão naquele momento e me aconselhasse. Então, eu chamei ele e falei isso, com outras palavras, né, porque eu não tinha tanta clareza, porque eu só sabia que eu precisava de alguém para me ajudar. E sabe o que ele falou? Ele disse, Tony, pois é, mas eu não posso te ajudar, infelizmente. Mas assim, a resposta dele foi 30 segundos, nem isso, virou as costas, entrou no carro e foi embora. Sabe quando dá aquela dor no coração? Deu uma dor no coração tão grande, porque a minha expectativa, eu já estava esperando o dia da agenda que ele ia lá para mim conversar com ele. E ele não pôde me ajudar. E a partir desse dia eu tive que seguir sozinha, né? Porque não tinha outras pessoas que eu conhecia e que eu entendia que pudesse me ajudar. Segui sozinha. E assim foi. Até que um dia, esse era meu pai, Eloy. Até que um dia... Obrigada, gente. Até que um dia eu estava sentada nesse lugar ali. Eu adoro essa foto. Na mesa de trabalho dele, assumindo o lugar dele, e sentada lá naquela cadeira, olhando assim, o site do Terra, tinha notícias que passavam lá, às vezes eu olhava, aparecia o livro do Eike Batista. O Eike, na época, estava no auge do Brasil, do mundo até, como uma das pessoas mais bem-sucedidas, referência de gestão. Eu disse, eu vou ler esse livro para entender o que ele faz. E, pela minha surpresa, olha o que estava nesse livro. Todo o meu método é baseado nisso aqui. E nesse livro, o Eike Batista falou o seguinte, o administrador, o dono do negócio, ele não precisa ser especialista em nenhuma área, mas ele tem que ter visão 360 graus, conhecer um pouquinho de cada área, contratar os melhores para estar lá. E foi assim que eu escalei meus negócios e cheguei onde é que eu estou, por causa da visão 360 graus. Então, gente, foi surpreendente, incrível as coincidências da vida, né? Eu acredito em Deus, então para mim, eu acho que tem alguém maior sempre nos olhando. E naquele dia, eu cruzei com esse livro, que me trouxe ensinamento, aí fez sentido o negócio que meu pai tinha me falado, que na época não fazia nenhum sentido. Então, se você está aqui hoje pensando assim, mas eu nem tenho empresa assim, isso não serve para mim, guarda. Não é por acaso que você está aqui hoje. Tem propósito nisso. E essa informação foi muito tempo depois que eu acessei, mas fez todo sentido. E a partir daí, eu comecei a aplicar. Então, esse é o segredo, é o que eu acredito. E eu repliquei isso, fora os meus clientes, mas por 7 empresas. 7 CNPJs. Hoje eu estou no meu 7º CNPJ de empresas que eu abri elas do zero. Algumas com sócios, outras sozinho. Então, aqui um pouquinho para vocês entenderem o contexto. A primeira empresa que eu criei foi Mento Gonçalves, uma empresa de treinamento, palestras e de coaching. A segunda foi uma clínica odontológica, uma clínica completa, tiveram pacientes vindo de todo o Brasil, fora do Brasil, 6.000 pacientes. A outra foi um complexo de saúde, um hospital odontológico, não sei se vocês viram, na frente dos bombeiros, a localização. Ali existe também um projeto social que se chama Instituto Eloy Tomé, que foi criado para atender crianças carentes e pacientes especiais. Sou cofundadora. Uma empresa de mineração de criptomoeda. A gente lançou a empresa, parou de minerar Ethereum no mundo. A empresa faliu bem rapidinho e ficou às contas. Então isso também acontece.
um estacionamento rotativo, uma radiologia odontológica digital. Mas como é que eu vou abrir uma empresa de radiologia se eu não entendo de exame, né? Não entendo de exame, não entendo de dente, mas eu sou gestora. E o gestor pode montar o negócio que ele quiser, porque ele não precisa conhecer tudo, mas ele tem que ter visão 360 graus. E isso eu aprendi na prática. E o Instituto Tuane Tomé, que é uma empresa de gestão estratégica, liderança e desenvolvimento empresarial. E para ver como as coisas são. No fim, eu fiz uma reflexão sobre a minha vida e tudo fez sentido. Porque passou um tempo e, naturalmente, aonde eu estava? Eu estava numa posição de mentora e aquela dor que eu sentia quando eu precisava de alguém e eu não tinha, hoje eu me tornei aquela pessoa que eu precisava. Então, eu sou uma mentora que cuida da pessoa e do negócio, porque não tem negócio bem-sucedido sem pessoa bem-sucedida primeiro. E é isso que eu acredito. Então, a visão 360 graus foi um diferencial que funciona, foi validado em vários negócios. Com o Cris a gente fez isso, com outras pessoas que estão aqui também. Quem que é meu cliente que está aqui, que passou pelo processo de mentoria? Deixa eu dar uma espiada. Triplo de faturamento. Cris, nem se fala, já falou no palco. 80% de aumento de faturamento, que teve depois da mentoria. Franto vem no palco, quero te escutar. Teve história boa. Eu não consigo enxergar, tem muitas luzes, gente. Mas tem pessoal de Teutônia que a gente fez só online, dobrou o faturamento que estão aqui. Mas, enfim, eu falo isso, gente, porque esse é um método que eu usei para mim, em primeiro lugar, e hoje eu replico para meus clientes. Mas palavras têm poder, palavras mudam vidas e transformam. E a melhor herança que meu pai me deixou foi as palavras dele. Então, vocês estarem aqui hoje absorvendo conhecimento e aplicando, vocês vão deixar uma herança enorme para os filhos de vocês. Consegue uma aguinha para mim, alguém? Então, para ter os resultados que você quer, você precisa ser a pessoa que você precisa ser para chegar lá. Você precisa ser a pessoa capaz de executar e conquistar a pessoa de sucesso que está dentro de você. Porque ninguém aqui é produto acabado. Então, a gente consegue se desenvolver ao longo da vida e melhorar. Então, onde tu está hoje não determina o teu futuro, mas o que você faz a partir de hoje vai determinar o futuro que você quer. Então, o teu passado não se prende ao que aconteceu no teu passado. Ah, porque eu fali, ah, porque eu fracassei. Esquece. É o que você vai fazer hoje que vai te levar para o próximo nível. Então, quando a gente fala que esse evento foi criado com duas bases, que é inteligência de negócios mais networking, a gente entra aqui, ó. Inteligência de negócios, ele tem dois pilares. Nesses pilares, a gente chama de habilidade pessoal, que é o líder, e a gente chama da visão 360 graus. A parte de gestão, eu vou trazer para vocês de tarde, vai ter um teste, e a gente vai chegar em números reais, concretos, sobre a visão. Mas eu não posso falar sobre negócios sem falar de pessoas. Conseguiram a aguinha? Tá vindo! Então, vamos começar pelo primeiro ponto, tá? Imagem e posicionamento. Bem simples. Quando vocês vão no mercado, tem duas latinhas de milho, mesma marca, mesmo produto. Uma amassada, suja, a outra bem bonitinha. Qual vocês levam para casa? Obrigada. Ninguém escolhe a estragada. Mas o conteúdo não é o mesmo? Pois é. Então, o que dirá sobre nós? E o outro caso é um exemplo bem interessante. Essa aí é uma marca de lasanha. Olhem a imagem número 1 e a depois. Percebem a diferença? Sabe o que aconteceu? Essa empresa de lasanha, eles reformularam a embalagem do produto, o produto era o mesmo. Eles aumentaram 316, se não me engano, 316% as vendas, além de entrar em redes de supermercado que eles não conseguiam nem abertura. Tudo por causa da imagem. Só que tem um detalhe. A imagem abre portas, mas quem fecha negócio é o conteúdo. Então não ficamos só na imagem. Depois eu...
Então, primeira habilidade pessoal que você precisa desenvolver: cuidar da sua imagem pessoal e da imagem da sua empresa, porque tudo comunica. Segundo, mentalidade vencedora. Tá? A pessoa de sucesso, ela tem uma mente que separa os medianos dos extraordinários. Por quê? Porque ela acredita nela mesma. Como é que a gente vai comprar algo de alguém que a pessoa está insegura de te vender? Já começa por aí. Já não dá certo. Então, eu não tenho como ir lá no negócio da pessoa, aplicar um modelo de gestão e montar a estratégia, se na hora de vender, a pessoa que está vendendo está falando sem acreditar em si mesma. Não vai converter. Por isso a estratégia, em primeiro lugar, vamos cuidar dessa mente. Vamos deixar essa mente forte, confiante. E isso aqui, essa imagem que eu botei aqui, não tá um pouquinho escura, é uma filosofia de vida. Se a minha filha vier aqui hoje, eu vou pedir para ela contar para vocês, tá? Eu pergunto para ela o seguinte: quando tem um problema, o que a gente faz? E ela responde assim: resolve. Então, assim, ó, se não dá para resolver, já está resolvido. Então, quando a gente tem um problema, a gente resolve. Então, uma mente vencedora, ela foca na solução e não no problema. Ah, porque a política, o Rafa falou da política. Ah, porque o mercado, porque o concorrente. Besteira. Foca na solução, porque isso não vai resolver. Então, característica da pessoa de sucesso. Terceira habilidade, inteligência emocional. Tá? Vamos pensar aquele líder que aconteceu um problema, ele começa a berrar, quebrar tudo e fica bravo. Às vezes a gente é ser humano, tá? Então não quer dizer que a gente não pode errar. Mas a gente tem que ter a consciência que isso é exceção, não é padrão. Sabe aquele padrão estressadinho? Isso é falta de habilidade emocional. Falta de inteligência emocional. E aí tu acha que tu é uma grande pessoa, mas assim, ó, daqui a pouco teus clientes estão te abandonando não por causa do teu negócio, mas por causa das tuas atitudes. Da forma que tu trata eles. Né? Então, olha ali, ó, o guerreiro na frente do leão, como é que é a posição dele? Posição de vitória. Controle emocional, ele está numa posição de risco, mas ele se mantém firme. Isso é inteligência emocional. E isso se desenvolve. A Livni é especialista nessa área e a gente vai trabalhar mais sobre esse assunto. Tem toda uma parte científica que se trabalha para desenvolver, então isso se desenvolve. Então, quem toma decisão baseada em impulso, não age com princípios. E também a questão de criar um ambiente certo. Aquela pessoa que não tem inteligência emocional, ela pode ter o melhor time, ela destrói. Porque aquela para a gente se desenvolver em algum lugar, a gente tem que ter ambiente para se desenvolver. Senão num dia tu tá motivado, no outro tu tá com medo, porque tu vai levar um grito, vai levar um xingão. E aí, quando tu vê, a pessoa boa vai embora, ela não fica. Ela tem oportunidade no mercado, hoje falta mão de obra boa. Então, se tu não tiver a tua inteligência emocional alinhada, de nada adianta ir lá para o processo de gestão. Clareza foi falado aqui, características de pessoas de sucesso. Cristiano não falou que tinha meta, tem planejamento, sabe para onde está indo, e o time inteiro sabe onde vai. Não é só ele. Eles estão todos no mesmo barco. Tá? Então, 3 tipos de clareza. Qual que é a clareza do teu propósito? Que é por que você faz o que você faz. Qual a tua clareza de visão? Que é aonde exatamente você quer chegar. E por último, clareza de estratégia. Tu tem estratégia ou tu tá deixando a vida te levar? Então vamos ter estratégia. Tudo é estratégico. Tudo. O Intercity foi estratégico. A luz é estratégica. Não é estratégica? Não tem por que a luz está da cor que está? É estratégia. Então vocês estão levando a empresa e as ações no Deixa a Vida Me Levar, ou tem estratégia? E a questão é, aonde você quer estar daqui a 1 ano? Todo mundo tem essa resposta? Eu costumo falar para os meus clientes, né? A gente tem que ter uma meta. A gente pode mudar a estratégia se ela não funcionar, mas o objetivo é o mesmo. Então não tenha medo de mudar a estratégia. Mude quantas vezes precisar. Teste, analise,
faça a sua estratégia, mas tenha um objetivo. Ah, Tony, mas eu precisei mudar meu objetivo. Não tem problema, vamos revisar isso. Só que se está toda hora, aí eu começo um pouquinho aqui e paro, daí eu vou para outra coisa, daí eu quero lançar o produto, daí eu quero abrir outra empresa. Não. Foco. Só pega fogo quando a gente está com uma lupa sobre a luz, com foco. Tu perde energia se tu desfoca. Então tem um foco. Muda a estratégia, mas o objetivo é o mesmo. Habilidade de comunicação. Teve um participante que falou, né, da comunicação com clareza para todo mundo. Então a gente tem que ter, como líder, a gente tem que ter habilidade de conversar com as pessoas nos ambientes na linguagem da pessoa. Porque a comunicação não é o que eu falo, é como o outro entende. E você é responsável pelo ruído de comunicação que está tendo no teu negócio. A maioria das empresas tem um problema de quê? Comunicação. Então, gente, além de saber falar e falar na linguagem certa, se moldando ao movimento, e tem estratégias, tem técnicas de comunicação assertiva e linguagem de poder. Porque muitas vezes uma negociação também a gente tem que ter uma linguagem certa para passar a mensagem no tom certo como estratégia. Então isso a gente aprende, a gente desenvolve. E escutar. Então é muito chato a gente falar com pessoas que parece que a gente falou uma coisa, ela nem prestou atenção e já está falando outra. Ninguém gosta. Então saber ouvir é ter habilidade de comunicação. Então se comunicar não é só falar, é ouvir e ser entendido. E a habilidade que é essencial, essa aqui. Uma vez eu vi uma entrevista do Raul Randon. Aí perguntaram para ele, seu Raul, qual que é o segredo do teu sucesso? Como tu chegou? Aonde tu chegou? E ele disse assim, foi simples. Quando eu não sabia, eu perguntava. O que é isso, gente? Atitude. Então, num tempo que não tinha internet, num tempo que não tinha nem formação, os empresários bem-sucedidos do passado não estudavam muito, né? Mas o que eles faziam? Eles tinham atitude. E esse dado é sério, tá, gente? Se a gente for olhar a característica em comum das pessoas de sucesso, a gente vai chegar nesse gráfico. As pessoas de sucesso, elas têm 60% de atitude, 25% de habilidade. O que é habilidade? Saber fazer. E conhecimento, que é o saber, só 15%. Aí vocês vêm aqui, observam e aprendem, e absorvem todo esse conhecimento. Aí chega na segunda-feira, o que acontece? Tá lá no caderninho todo anotado. O que tu botou em prática? E o que tu botou em prática até ficar bom? Porque o que tu botar em prática até ficar bom é que vai te dar aqui uns 60%. Então é uma escolha. Se você não tem, porque eu não consigo investir em conhecimento agora, não tem problema. Mas quando tu tiver uma pergunta, faça network com alguém. Pergunte, busque a resposta. Atitude, gente, é a principal habilidade do sucesso. E seus negócios nunca vão crescer mais do que você crescer como pessoa. Então é você que precisa se desenvolver para o teu negócio ser o teu reflexo. A tua empresa, ela tem a velocidade do dono, ela tem a criatividade do dono, ela tem a energia do dono, e ela tem o conhecimento do dono, ela tem a atitude do dono, e tua equipe reflete tudo isso, porque eles estão olhando para você. Então, prestem atenção em quem vocês são e percebam quais são os gargalos que vão te fazer ir para o próximo nível. E agora eu tenho um conselho de 200 mil reais, é isso, Fran? Sobe aqui então. Palmas para a Fran! Seja muito bem-vinda, essa empresária maravilhosa. Hoje está com 2 empresas. Consegue o microfone para a Fran? Pode pegar ali. De susto assim, meu Deus, não estou escrevendo de nada. Vamos lá, então. Eu sou a Franciele, muito prazer estar aqui com vocês hoje, nesse dia, para contar um pouquinho da minha história. Sou mentorada da Turmi, é
Ela esteve comigo lá na empresa. A empresa já estava rodando há 2 anos, né? E eu tinha uma vontade de expandir, de crescer, fazer algo mais. Fala sobre a tua empresa, Fran, para o pessoal entender. A Fran tem uma empresa de ferramentas automotivas, olha ali, ó, networking, gente, vamos conversar com a Fran. E agora está com o segundo negócio que eu vou deixar ela contar. Isso aí. Então, surgiu a oportunidade de abrirmos uma franquia, né? Analisamos, tinha os meus medos, né, e as minhas dúvidas. Então, levei o negócio à Tuane, a gente começou a conversar, analisar sobre o negócio. Vimos que era uma oportunidade muito boa para as 2 empresas. E a Tuane me disse assim: vamos linkar essa empresa à outra, que foi o Conselho de 200 Mil. Agora fala qual é essa nova empresa, para o pessoal entender o que aconteceu. Então, a nova empresa é uma franquia de cursos segmentada do setor automotivo. Então, a Tuane disse assim: vamos ofertar para a franquia que a gente pode estar homologados. O que aconteceu? homologando, né? Tu vai me corrigindo, tá, Fran? Estava fazendo processo de mentoria, de repente, empresário, empreendedor, né? Tem aquele bichinho que pica, né, Rafa? Quantas empresas tu tem hoje? 10, última vez estava em 7, agora tem 10. Mas tem um bichinho ali que pica, que faz a pessoa não ficar quieta. Aí chega a Fran, a gente fazendo processo bonitinho. Tuane, eu olhei essa franquia, tô com vontade de comprar ela. O que tu acha? Eu disse, meu Deus, Fran, sério? Sim, que bom. Vamos analisar. Então, a gente linkou uma escola de mecânica, como é que tu chama o nome bonitinho? É uma franquia... É a Escola do Mecânico. Já siga no Instagram, vamos dar uma força aí pra Fran. E Ferramentas Amaral, tá? Eu disse, Fran, agora tu tem poder de decisão. Tu tem poder de argumento, porque o cara quer te vender uma franquia. E tu tá pensando se tu compra. Agora, antes de comprar, tu vai negociar e tu vai fazer uma proposta que tu compra, mas eles vão homologar a tua empresa na franquia. Aí a Fran olhou pra mim, será, Tuane? Eu disse, sim, vocês têm potencial, vocês têm tudo na mão, vamos fazer. Moral da história, Fran. Foi feita a negociação, a Fran fez sozinha. Eu só trouxe ideia e disse assim, ó, te vira. E aí, como é que foi? Foi para São Paulo? Fizemos análise, né? Fomos conhecer a franquia lá, eu e a Mineire, que surgiu a Mineire no caminho ali para nós adquirir. A sócia tá aqui, dá um oizinho, né? E decidimos lá fazer a compra, assinamos os papéis, inaugurou agora no dia 15. E o que eu quero ressaltar aqui, né? Que foi essencial. Não foi só um conselho de 200 mil. É porque os 200 mil, vou contextualizar. A partir de agora, um conselho, vamos dizer, né, Fran? Cada franquia nova que abrir, a loja de ferramentas da Fran vende 200 mil reais. Fora o resto que entra para manter esse estoque. E toda a rede, quantas lojas tem essa franquia? Ela tem 39, mas tem um projeto de expansão de 150. Então, não foi um conselho de 200 mil reais, mas a gente botou aqui 200 mil reais para chamar a atenção de vocês. E o negócio está feito, Fran? O negócio está feito, estamos aí estudando, né, para fazer o site, para fazer esse fornecimento. E, com certeza, esse conselho valeu muito mais do que 200 mil, porque foi crescimento, aprendizado, saber tomar decisões, e eu sou muito grata por compartilhar esse momento aqui contigo. Quero te agradecer por toda a consultoria, todo o trabalho, toda a dedicação com a nossa empresa, com a Ferramentas Amaral e com a nossa pessoa também lá dentro, com a equipe, que foi de grande valia. Muito obrigada. Uma salva de palmas para a Fran. Obrigada, Fran. Obrigada. E tanto ela, quanto o Cris, quanto outros clientes. É aqueles clientes, chega sexta de noite, mentoria que vai até 10 horas da noite, 11, eles não desmarcam.
Eles vão estar lá dispostos a fazer acontecer. E esse é o segredo, gente. Que horas são? 12:10. Vamos fazer o seguinte? Roda uma música. Peraí, quando a gente voltar, voltamos 1:30. Mas vamos lá. Eu prometi para vocês que de manhã falaríamos de mentalidade. À tarde, eu voltaria aqui para falar de gestão, falar de negócios, falar de dinheiro. E nada melhor do que entrar nesse assunto já colocando em prática. Então eu trouxe aqui, vocês estão recebendo um material e a gente vai chegar no número, gente. Ao final desse momento, nós vamos chegar no número. Um número de aproveitamento que tu tem dentro do teu negócio. Tá? Mas não olhem como esse número como um teste. Olhem esse número como oportunidade de crescimento. Então, resumindo, inteligência de negócios são as habilidades pessoais mais a visão 360 graus do seu negócio. Lembra que eu falei? O peixe nada bem, mas não sobe bem em árvore. O macaco sobe bem em árvore, mas ele não nada. Então, aqui, a questão é, a grande sabedoria do empreendedor não é tentar ser bom em tudo, porque isso a gente já sabe que não vai conseguir. Mas reconhecer em quais áreas você é o peixe, porque tem áreas que a gente é o peixe na água. E tem áreas que a gente não é. E as áreas que você é o peixe tentando subir em árvore. Você já tem consciência disso, dessas áreas? Mais ou menos. Agora vamos trazer para verdade aqui. E a gente tem que buscar ajuda nas áreas que não são nossos pontos fortes. Aqui vocês receberam a roda com a visão 360 graus. Essa aqui são 8 departamentos que a gente tem dentro do nosso negócio. Tá? Resumindo para vocês. Então, a gente tem o departamento financeiro, que é a saúde monetária do teu negócio. O marketing, eu falo isso porque tem empresas e muitas empresas cometem esse erro. Não diferencia o marketing do comercial. Bota tudo no mesmo bolo. Então, a gente tem o marketing, que é como o mercado vê o teu negócio. E tem a área comercial, que é como você vende e negocia, tá? Temos recursos humanos, que é como você gerencia os seus talentos. TI, tecnologia, Fabiano trouxe, tecnologia é o futuro, gente. Quem não tem uma área olhando para isso, vai ter problema logo mais. Operacional, que é como você entrega o seu produto, como você produz. E administrativo. Administrativo, como você organiza o processo. E contábil tributário, que é a questão dos impostos e obrigações, tá? Se você olhar para um pouquinho de cada uma dessas áreas, você vai ter a visão 360 graus, que é a visão que vai trazer resultado para o teu negócio. Então, o objetivo desse teste, vou lembrar vocês mais uma vez, não precisa aparecer o resultado bonitinho lá no fim. Você precisa identificar os problemas de cada área e ver quais são as oportunidades de crescimento que você está deixando dinheiro na mesa. Tá? Então, eu estou vendo muita gente indo para vários negócios sem cuidar bem de um. Aí não adianta nada, tá, gente? Então, assim, cada departamento, vocês receberam uma folhinha ali, é como se fosse uma cadeira, tá? Você imagina, a gente tem o marketing, o comercial, o financeiro, o RH, TI e assim por diante. Quando eu vejo aqui uma cadeira vazia, significa que é uma área da minha empresa que eu não estou prestando atenção. Nenhuma cadeira deve estar vazia dentro do meu negócio. Aí eu pergunto para vocês, tem uma cadeira vazia no teu negócio? Sim ou não? Sim? Já começa por aí o problema. A questão é, minha empresa não tem muitos funcionários. Não tem problema. Você pode sentar em mais de uma cadeira ao mesmo tempo. Até um certo período, né, Cris? Depois de um período, você contrata pessoas
e coordena todo esse trabalho. Mas tem que ter o olhar para cada uma dessas áreas, nenhuma cadeira pode ficar vazia. Ok? Agora o seguinte, vocês têm uma roda, que é a roda da visão 360 graus, e eu vou fazer umas perguntas para vocês, tá? Algumas perguntinhas de cada área. Vocês vão olhar para o negócio de vocês e preencher qual a nota de 0 a 10 você dá para esse departamento, ok? Vamos começar com o financeiro? Depois a gente vai ter esse conteúdo com a maravilhosa Juliana Bilks, consultora empresarial, movimentou já mais de 20 milhões só no negócio, ela cuidava desse dinheiro, gente. Ninguém entrega 20 milhões na mão de alguém que não sabe fazer as coisas. Então a gente vai aprofundar esse assunto. Então, olha para o teu negócio e eu pergunto, você separa o teu dinheiro do dinheiro da empresa? Ou entra tudo no mesmo bolo? Recebi, peguei o dinheiro da empresa, fui no mercado, troquei de carro, fui viajar, tudo junto. Para pensar, tá? Eu botei pontinhos básicos da gestão financeira. Você sabe quanto custa atrair cada cliente, adquirir cada cliente do teu negócio? Vocês já chegaram a analisar? Quanto que você gasta em marketing comercial para fazer que uma venda aconteça no teu negócio? Isso é importante. Outra questão, você tem uma reserva financeira, né, que a gente chama de um capital de giro. Os especialistas recomendam que a gente tenha 6 meses de contas pagas, as contas fixas, para ter uma segurança e o negócio girar. Então, capital de giro. Vocês têm essa reserva de pelo menos 6 meses, que se eu ficar doente, vier uma crise, algum problema, essa roda gira e o teu negócio continua aberto? Para pensar. Outra questão. Esse dinheiro do capital de giro, ele está na conta bancária, ou normal ali na conta, ou ele está aplicado e rendendo, você está investindo? Só que é 6 meses de liquidez, tá? Não adianta estar lá no imóvel, né, o teu capital de giro, e daí tu precisa do dinheiro, daí tem que vender, tem que negociar, tá? Então, nesse caso, a gente está falando de capital de giro, tá? Então, o dinheiro ele tem que estar aplicado e rendendo. Eu já cheguei em empresas que a gente vai olhar as movimentações financeiras, tem mais de 100 mil reais ali na conta, sem gerar R$1. Por quê? Porque o dono está correndo, atropelando coisas e fazendo a coisa acontecer. Então, esse dinheiro ele tem como estar aplicado e tem como estar rendendo. Você ganha dinheiro com o dinheiro, tá? Você analisa os relatórios financeiros? Então, tu sabe tudo que sai e tudo que entra no teu negócio hoje? Sim ou não? Não precisava falar em voz alta, né? Mas tudo certo. Então, agora, baseado nisso, em todas as questões, a tua visão para a área financeira da tua empresa, se dê uma nota de 0 a 10 e escreve ali na abinha ali que diz financeiro, tá? E nós vamos para o próximo. Não precisa mostrar para ninguém, tá? O resultado. Sei que o pessoal às vezes não gosta de se expor e não precisa se expor. É uma informação de vocês. Todo mundo preencheu? Se autoavaliaram? Marketing. Falamos bastante de marketing hoje, muito importante. Portuga trouxe, Fabiano trouxe. Teve vários momentos, o Alex também trouxe algumas questões. Falamos de marketing. Então vamos pensar, tua marca tem posicionamento no mercado ou ela é só mais uma? Você tem uma estratégia no teu logo, nas tuas postagens? Vamos pensar isso. A tua empresa, ela está toda hora gerando leads. O que é leads? É clientes que botam, mandam uma mensagem para você. Oi, quanto custa? Ou elas entram no teu negócio. Isso está acontecendo e você tem estratégias para isso acontecer sem parar, recorrente? Ou é o acaso? Tá? Você mede as ações, os retornos sobre investimento das ações de marketing que tu fez? Por exemplo, anunciei na Jovem Pan. Jovem Pan é parceira aqui do DNA Connect. Mas vamos supor, anunciei na Jovem Pan. Paguei investimento, mas eu não medi quantos clientes vieram aqui no DNA através da Jovem Pan. E aí? Eu tenho
números, indicadores para avaliar se foi um bom investimento, se eu faço de novo ou se eu cancelo, ou se eu uso esse recurso em outro lugar? Então, é indicadores que foi falado aqui hoje. Você tem uma campanha comercial planejada para cada mês? Isso eu gosto de criar. Então, com meus clientes, a gente sempre cria a campanha do mês. Qual é o foco de vendas desse mês? Porque muitas vezes a gente deixa ali, vamos vendendo, sem foco, sem estratégia, sem direção. Então tem que ter, eu estou levando uma sugestão, mas cada empresa, cada negócio tem uma estratégia. Uma campanha mensal, um mês antes tu já sabe que tu vai vender aquele mês. É mês do Dia das Mães, então eu vou ter a campanha do Dia das Mães. As grandes marcas, como a Tudo em Grãos, não poderia deixar de fora. Campanha do Dia das Mães. Então, baseado no teu segmento, você pensa antes. Não vê que se aproximou a data ou o período e deixa acontecer. E você conhece a jornada de compra do seu cliente? Se ele está ligando para a empresa, agendando consulta, agendando o serviço, da onde que ele está vindo, como que ele faz para comprar, chegar até o momento que executa a venda, que a venda se concretiza. Você conhece? Você tem estratégia para isso? Quando eu tinha clínica odontológica, eu costumava ter uma jornada do cliente, onde eu sabia e eu tinha direção a exatamente qual cadeira da clínica ele tinha que sentar. Por quanto tempo ele tinha que ficar sentado naquela cadeira de frente de uma TV que mostrava depoimento, para depois minha secretária chamar a estratégia do cafezinho. A estratégia do cafezinho é assim: tá demorando a consulta, tá atrasado, serve um café bem quente. Aí ele vai ficar 2 horas soprando aquele café e vai esquecer que tá atrasada a consulta. Parece brincadeira, gente. Mas são estratégias, pequenos cuidados que, através dele, a gente consegue criar uma jornada do cliente encantadora. Aquela experiência assim, uau! Nossa, eu nunca fui tão bem atendido assim. Estratégias para o cliente avaliar no Google. Vocês têm isso no negócio de vocês? Agora, autoavaliação. No teu negócio, no teu produto, no teu serviço, qual nota que você dá para a área de marketing? E você pode avaliar a tua equipe. Você tem uma equipe de marketing, estão entregando, não estão entregando, tá? Anotaram ali? Próximo passo. Comercial. Então, assim, o marketing fez o trabalho dele, que é o quê? Fazer o cliente entrar em contato contigo ou ele ir no teu negócio. Agora não é mais tarefa do marketing, é tarefa do teu comercial. O que o comercial faz? Vende. Vende. Negocia. Ele faz esse lead, esse potencial cliente virar cliente. Então você tem um processo de vendas estruturado e replicável, ou teu vendedor tem todos os contatos da tua empresa no celular dele. Aí ele sai do teu negócio, pega esses contatos e vai para o concorrente. Já aconteceu isso comigo. E não foi legal. Então a gente aprende também com o erro. Então o processo de marketing, ele tem que ser estruturado e replicável. Tu imagina o vendedor sai da tua empresa e o faturamento cai lá embaixo? Teu negócio está num risco muito grande. E treinamento. Treinamento de vendas. Você tem capacitado o teu time de vendas para vender mais e melhor? Ou quanto tempo faz que você nem conversa com o seu vendedor? E mais, quanto tempo faz que tu não acompanha o teu vendedor individualmente? Chamar para uma conversa, ensinar uma estratégia, mostrar o que deu certo, o que deu errado, instruir ele melhor de um produto que você vende. Às vezes tu tem empresa, que tu tem vendedor, e que ele nem conhece direito o teu produto, ele nunca usou. Como é que você faz para esse vendedor vender mais se ele nem conhece o que ele vende, ele nem compraria? Então essa clareza, essa consciência é bem importante. E quais são as maiores objeções? Daqui um pouco vocês não estão vendendo porque você não está preparado para superar uma objeção do teu cliente. Porque quando você sabe que tem uma objeção, por exemplo, eu tinha falado de manhã aqui, teve gente que não veio para o DNA porque me falou assim, tu é uma empresa pequenininha, eu estou meio sem jeito de ir num evento como esse, né?
Tu preparou uma campanha de marketing para educar o teu cliente com as principais objeções que você só vai saber se você conversar com o teu time comercial que você não conversa? Já começa por aí. Comunicação. Então, departamento comercial, autoavaliação, de 0 a 10. Qual a nota você se dá? E tem gente que não vende, tá? Tem gente que é passador de preço. Será que você tem passador de preço na tua equipe? Alguém lá só dizendo, é tanto, tá bom, tchau. Isso não é venda, gente. Passador de preço não é vendedor. Então, olha para o negócio de vocês e vejam se vocês têm passador de preço ou vendedor. Porque hoje, com o IA, passador de preço já tem, até vendedor tem também, né? Próximo. Recursos humanos. Vamos olhar para as pessoas. Como é que vocês contratam? Vamos começar pela contratação. É feito algum teste ou você simplesmente olha para a cara, gostei, vamos trabalhar? Ou olha para o currículo. Às vezes a pessoa tem uma habilidade técnica muito boa, só que tu bota ela naquela função, talvez não exija só habilidade técnica. Tu contrata pela habilidade técnica, mas tu demite pelo comportamento. Ou não fechou com a equipe, ou não tinha as habilidades que precisava. Quando eu contratei a Milene tá aí? Lá no fundo. A Milene eu contratei ela 2 vezes. Uma vez foi na radiologia odontológica, e depois foi no Instituto Anny Tomé. Por que eu contratei a Milene? Porque meu perfil é criar, inovar, e eu não gosto de preencher planilha, não gosto de números, não gosto dessa coisa muito metódica. A Milene, eu pego as notas fiscais e digo assim, lança isso aqui, dá baixa nisso, vai e faz. Adoro uma planilha, mas ama. Então eu fico mega feliz. Então quando eu contratei a Milene, eu fiz um teste, porque eu sabia que para ser minha secretária, minha assistente, eu precisava de alguém com perfil metódico, que gostasse de se organizar, seguir regras. Eu não podia ter uma pessoa igual eu, porque senão ia ser 2 do mesmo, ia ter falhas. Então, na tua contratação, como é que tu está fazendo a contratação? E contratar é uma coisa, demitir custa mais caro. E aí? Tá fazendo teste ou tá tocando? Tem valores, tem cultura definido? Falamos também de cultura com o Cris. Ele contou todo o caso dele. Os valores estavam comunicados para a equipe. A missão, a visão estava comunicada para a equipe. E as filosofias que formam a cultura. Nesse método que eu utilizo para criar a cultura da empresa, eu não crio um manual para ficar na gaveta. É uma cultura para ser executada. Então não passa de 10 filosofias. Mas 10 filosofias que tu pode não estar na empresa, a equipe sabe como agir. A equipe sabe o comportamento que precisa ter, porque ela acaba tendo a mentalidade parecida com a tua. E aí tudo junta e soma. Então, se no teu negócio não tem filosofias, não tem missão, não tem visão, não tem valores, ou só tem um pouquinho disso, tem coisa errada. O funcionário está entrando na empresa perdido, tu tem manual que tu explica, que tu integra, que tu apresenta a cultura. Eu já gosto de apresentar a cultura até, muitas vezes, antes, se eu estou com alguma dúvida, antes de contratar. Porque com perguntas estratégicas tu já vê se fecha, se é compatível. Outra questão, erro muito grave e muito comum. Pessoas que estão na empresa, que elas não têm a função clara. Sabe? Quando é uma empresa que, a secretária está lá há 50 anos na empresa. Tu nem sabe mais o que ela faz, porque ela já faz sozinha, se vira. Mas nem ela sabe direito o que ela faz, ela só vai executando. Eu já peguei um caso de uma empresa que eles tiveram um problema muito grave com a secretária, que estava roubando, que estava sabotando as pessoas que vinham trabalhar, que estava fazendo um monte de coisa errada. E aí depois, quando foi descoberto, ela foi demitida. Mas até lá, ela fazia de tudo para mostrar que a empresa não funcionava sem ela. E aí os donos, muito preocupados na parte do operacional, vamos botar dinheiro para dentro, vamos vender, vamos fazer outras coisas, não tinham olhar para isso. Só que daí é um problema, gente.
Tem cargos na nossa empresa que se a pessoa precisa ser demitida, teu faturamento, ele reflete diretamente, se tu não estiver preparado. E aí eu falei antes, né, o processo de integração. A pessoa chegou nova na empresa. Como é que tu acolhe ela? Ela já começa de cara a trabalhar? Então tem formas de fazer isso para que ela nivele o nível, fica no mesmo nível de entendimento, de comunicação, de padrão de qualidade do resto da equipe. Mas isso é processo e tem técnica. E feedback, né? Essa eu vou perguntar. Quantos aqui costumam fazer feedback a cada 3, 6 meses no máximo? Formal, tá, gente? Não é assim, eu tô sempre direcionando, tô sempre falando. Isso não é feedback. Chega uma hora que tu perde até o respeito. Porque tu tá toda hora corrigindo e falando, não tem nem mais valor. Agora, quando tu pega, aplica um feedback estruturado, medido com dados, de forma profissional, esse profissional que está na tua frente, ele tem a chance de se desenvolver e ele percebe que não é brincadeira. Então, tem formas de apresentar o feedback. 0 a 10, recursos humanos, coloca aí. Tecnologia. Sabe aquela coisa? Abre planilha aqui, fecha ali, pega lá, move lá. Mas é só um clique. Clique custa tempo. Custa movimento, retrabalho. Aí eu lanço a mesma informação em 3 planilhas diferentes porque eu tenho que analisar meus dados. Não, né, gente? Tem formas da gente reduzir o tempo que você utiliza executando uma ação, porque você tem uma tecnologia que vai suprir essa demanda. Tu tá olhando para isso? Tá conversando com pessoas, tá entendendo os movimentos do mercado? Muito bem. A Liara e o Leocir, vou usar o exemplo deles, tá? Da Regner Decor. Quando a gente iniciou um processo de mentoria, eles não tinham um sistema. No último evento, quando eu pedi para eles darem o depoimento deles, eu disse assim, vocês podem falar que aumentou o faturamento, já chegou em 50%, né? O Leocir olhou para mim e disse assim, Tuane, não vamos mentir, né? E ele fez uma cara feia assim para mim. E ele olhando ali, ele e a Liara, né? Quanto que tinha dado, né? Aí eu disse assim, não, mas eu quero falar a verdade, quanto que deu? Eu achava que era isso. Ele disse assim, Tuane, a gente já está em 80% de aumento de faturamento. Eu disse, ainda bem, né? Então, estão aí de prova que isso aconteceu, mas eles tinham o número na palma da mão deles. Eles tinham um celular com um sistema todo integrado, sistema de automação hoje, né, Liara? E a informação está aqui. Quero negociar, quero vender, quero investir. Eu sei essa resposta. Não preciso ficar 2 horas e com a calculadora lá, né? Fechar o caixa com a calculadora cometendo erros. Automação para processos repetitivos, se você investe em atualizações, melhorias tecnológicas, e se seus colaboradores são educados para usar o sistema, porque eu vejo empresas que eu vou visitar, o sistema é maravilhoso, tem tudo ali, mas o funcionário continua na planilhazinha, eu já me acostumei assim. Não, né? Tu tá dando treinamento, ou tu paga caro um sistema, tem um monte de recurso, mas ninguém usa. Então, são pontos para a gente observar. 0 a 10, TI. Vamos pensar. Dentro da visão 360 graus, vocês sabiam que quando eu me vejo, eu tô lá na indústria, no chão de fábrica. E eu amo isso, por quê? Porque eu lembro do meu pai, da empresa de usinagem, que tinha... A gente foi, onde é que está o César do Bodega de Negócios? A gente foi esses dias numa empresa, eu disse, nossa, que saudade dos cavacos no pé, né? Que eu era na minha infância, empresa dentro de casa, eu caminhava de pantufa, ficava os cavacos, né? Que sobrava da produção e grudava no meu sapato. Mas assim, ó, gente, se a gente olhar para o operacional, todo o layout de uma fábrica, ele te faz ganhar dinheiro. Só que não é porque ele reduz tempo de funcionário. E o tempo do teu funcionário, ele custa caro. Então, se tu pega e tem uma estratégia operacional
onde a pessoa tem que se movimentar para muitos lugares e as coisas não estão alinhadas estrategicamente, tu tá perdendo dinheiro. Então você tem olhado para isso? Seja um telefone, tá? Botar um telefone interno, às vezes vai fazer tu ganhar dinheiro porque você botou um telefone e facilita a comunicação. Você mede indicadores de desempenho, nível de produtividade, quanto a pessoa produz, controle de qualidade. Como é que está saindo as coisas do teu negócio? A gente tinha um índice, né, Mi? Dentro da radiologia, cada vez que dava algum problema no exame e o paciente tinha que voltar para repetir aquele exame, o funcionário tinha que preencher uma ficha explicando por que aquele erro aconteceu e o que ele ia fazer para não acontecer mais. No final do mês, a gente juntava todas essas folhinhas e via quantos problemas a gente teve e as soluções para resolver. Isso é ter controle de qualidade e indicadores de desempenho. Tá? Buscar constantemente reduzir desperdícios. Eu atendi uma empresa, uma gráfica. Essa gráfica, a dona da empresa era um casal. Ela começou a observar que os testes para a produção eram todos feitos por folhas boas, por sacolas boas, eles tinham de embalagem. Quando ela observou isso, ela ficou chocada, ela disse assim, nossa, mas todo aquele material ali que já tinha algum defeito, em vez do funcionário pegar aquele material com defeito, ele pegava uma folha boa, uma sacola boa e ia testar. Só que, o que acontece? Às vezes a gente está tão corrido no dia a dia, que é um detalhezinho que ela reduziu quase 5 mil reais por mês. Ela podia contratar mais um funcionário com o valor só de cuidar uma área dos processos, a forma que era feito os processos do negócio dela. E padronização, padronizar. Todo mundo faz da mesma forma naquele cargo, naquela função. Porque você já testa antes qual que é a forma mais eficaz, qual que é a forma que dá mais dinheiro, qual que é a forma que reduz o desperdício e replica. Tá? E desde a forma de atender o telefone, responder uma mensagem. Tem padrão de atendimento no teu negócio? Nota para o operacional. Ok? Alguém aqui está pensando, mas a minha empresa é pequena, só eu. Não interessa. Tem que ter esse olhar. Mas é só eu que faço, eu faço da melhor forma. Ok, tu quer ficar onde tu tá, tu continua fazendo a mesma coisa, que daí tu vai ter o mesmo resultado. Tá tudo certo. É a escolha. Administrativo, tá? Se seus documentos eles estão organizados de forma sistematizada. Ou cada vez que tu precisa de um documento, papel, é meia hora para achar um contrato, meia hora para achar um documento, não tem padrão, não tem sistema. Observem isso. Aqui eu falei, processos para compra e aprovação. Como é que você faz para aprovar as compras da sua empresa? Você tem um critério? Como é que funciona quando precisa comprar café, açúcar? Compra. O funcionário tem liberdade? Ou não, tudo tem que pedir para mim. Vamos pensar se está organizado, porque é nas pequenas coisas que a gente vê muita coisa. Na época, a gente fez um cálculo financeiro do cafezinho na clínica. Eu falei para o pessoal da máquina de café aqui, R$900 só de cafezinho. R$900 só de cafezinho. Por quê? O funcionário comprava de qualquer jeito. Não tinha processo, a gente não tinha esse número para analisar. E se você fosse para as Ilhas Maldivas por 30 dias? Ganhou a viagem do nosso patrocinador, que está sorteando uma viagem ali. Vocês estão sabendo disso, gente? Então se informe, quem não está, se informe. Trifly. Ganhou a viagem para Fernando de Noronha, 30 dias. Teu negócio, quando tu voltar, ele vai estar funcionando? O bom é quando é viagem, a gente pode escolher se a gente vai. Agora, quando a gente não pode. Então, a gente precisa criar formas de organizar o administrativo para a gestão acontecer mesmo na sua ausência. E as informações importantes. Como é que estão as informações? Um dia por mês, só buscando informações, porque a gente não lembra onde a gente colocou ou porque demora para acessar.
Quanto custa um dia por mês? Então, tem um método dentro da visão 360 graus que a gente tem formas de aumentar a produtividade e fazer a gestão do tempo. E uma delas é pela área administrativa, criando um padrão para cada documento que tem no teu negócio. E com o uso de tecnologia. Certo? Qual nota? Por último, contabilidade tributário. Essa aí tem a ver com o pessoal singular, que trouxe presente para vocês, ó, tem um convite especial ali. E eu vou estar lá também. Também fui convidada a fazer uma participação especial. Cadê o pessoal da singular que eu não estou vendo? Ah, tá lá no fundo. Ali. Você faz a sua revisão tributária? Qual é o regime tributário mais vantajoso? Todas essas coisas, pessoal, não é uma coisa assim, essa na minha área não sei, faz de qualquer jeito. A gente teve um problema sério na empresa, eu falo da Mara porque ela era minha contadora dentro da Singular na época, ela e a Luísa, elas descobriram uma forma de reduzir o nosso imposto e ainda devolveram 30 mil reais. 30 mil reais. Por quê? Isso é o que a gente conseguiu, né? Porque a gente perdeu muito dinheiro, não foi bonita essa história, eu não ganhei 30 mil, eu perdi muito mais para voltar a 30. Tudo porque eu não olhava para a área tributária. Não olhava, não estava com a pessoa certa no meu negócio. Porque assim, ó, gente, se a gente reduzir, se você... Vou trazer uma linha de raciocínio, tá? Se tu aumentar 2% do valor do teu produto para vender, você não vai ganhar 2%. Porque tem imposto para pagar, tem outras coisas. Agora, se eu reduzir 2% do meu imposto, isso vai diretamente para o teu bolso. Então, essa área a gente precisa analisar. Como é que está essa área para vocês? 0 a 10. Vamos para o resultado? Eu vou pedir uma ajuda da nossa querida Juliana. Juliana, pode levantar para a área financeira. Agora a gente vai fazer um cálculo. Topam? Podemos descobrir o resultado? Tá, pega o seguinte. Soma as áreas. Opa, eu tô virando para o outro lado. Me ajudem com o slide voltando para onde eu tô. Ó, volta todos os slides. Volta. Aí. Aqui. Existe uma fórmula para a gente chegar no resultado, tá? Somem todos os numerozinhos que vocês botaram para cada área ali. Pega o celular, calculadora, musiquinha no fundo, gente. Pessoal, somar. Chegaram no número? Já somaram? Fechou. Agora, divida esse número por 80. Por que 80? São 8 áreas, cada área vale 10 pontos. E multiplica por 100. E aí você vai chegar num número que é um percentual. Ju, vai passando no meio, ajudando o pessoal a fazer o cálculo. É aqui a fórmula, tá? Soma todas as áreas, divide por 80 vezes 100. Quem precisa de ajuda, ergue a mão, tá? Alguém mais precisa de ajuda? Conseguiram chegar no número? Muito bem. Agora vamos nos resultados, tá? Lembrando que é oportunidade de crescimento, tá? Quem aqui chegou no negócio e quer falar, chegou no negócio de excelência, chegou a 90% a 100% de otimizar o seu negócio? É raro. Quem aqui chegou no 75, 89? De 75 para cima, deu o resultado do teste. Muito bom. Um pouquinho mais difícil, mas tem. Quem aqui chegou no 60, 74?
Legal! Quem está aqui no 40 a 59? E quem está abaixo de 40? Eu tenho uma notícia boa para quem está abaixo de 40, sabe por quê? Porque o teu negócio tem muita oportunidade, mas a gente vai analisar se é oportunidade ou você está no negócio errado, se tem algum problema acontecendo aí, muito sério. Porque às vezes, gente, se eu tiver um negócio de locadora de vídeos, não adianta fazer milagre, né? O tempo da locadora já passou. Então vamos lá analisar cada negócio. Então, por exemplo, cheguei a 60% na roda da visão 360 graus. Significa que eu tenho 40% de oportunidade de crescimento. Isso significa que se eu faturo 100 mil, eu estou deixando 40 mil na mesa. Se eu faturo 1 milhão, eu estou deixando 400 mil. Se a gente trouxesse isso para números. Então, o teu negócio tem muita oportunidade escondida e a minha missão como mentora é ajudar as empresas, as pessoas me contratam porque elas querem aumentar o seu faturamento ou organizar processos. Ou treinar a equipe também, que faz parte de todo um conjunto. Então, cada ponto, cada percentual desse teste representa milhares e até milhões de reais, dependendo do teu negócio. E aí tem 3 alternativas. O que você faz com essa informação? Caminha sozinha, tentativa e erros, caminha sozinho e tenta resolver. Porque agora você já sabe qual que é a área que está de deficiência na tua empresa. Ou você terceiriza, contrata uma consultoria. Meu problema está no financeiro, contrata a consultoria financeira. Meu problema está no RH, contrata a consultoria no RH. Mas isso vai custar caro, porque uma consultoria para cada área é pelo menos, para ter um consultor, pelo menos R$3.000 por mês você vai investir para cada área do teu negócio, tá? Ou o caminho da mentoria com a visão 360 graus. E eu vou mostrar para vocês a história da Leandra. Leandra, suba aqui, por favor, música para Leandra. Desfila, Lê, desfila aqui para nós. Case de sucesso total. Leandra, ela é um case que triplicou o faturamento da clínica dela em menos de 1 ano de trabalho. Leandra, mas conta, porque isso teve um começo, né? Você estava num evento como esse. O que aconteceu, Lê? Boa tarde. Antes, eu só quero falar uma coisa. Eu estava ali, e aí tu falou dos que estavam no outro evento, que eu fui o primeiro, e que falou que eles tinham um sistema no celular. Eu também tenho no tablet. Que era uma coisa impossível para mim. E ali me veio do site, que quando vi eles, eu sabia que a nossa história ia acontecer. Porque eu, na hora, pensei, eu ainda vou ser um case de sucesso da turma. E eu tô aqui assim, e é surreal pra mim, sabe? Porque eu sou fisioterapeuta, com especialidade em dermatofuncional, com pós-nutrição, sou zooterapeuta, sou coaching de emagrecimento e tenho vários cursos, né, de especializações. E aí, eu sei muito bem ser fisioterapeuta. Trabalhei por anos com dor, pilates. Então, assim, quem tinha dor, eu adorava. Se eu pudesse escolher hoje, eu trabalharia só com o joelho. Adorava com o joelho pendurado. Era sonho. Só que aí eu engravidei e disse, eu não quero mais trabalhar tanto para ganhar tão pouco, né? Eu preciso ter uma mudança de mentalidade. E eu já estava num processo de mentalidade. Aí, o meu marido estava numa feira do grafeno, onde chegou a Miriane, não sei se ela está aqui ainda, e a Miriane me falou desse evento da Torre, tá? Só que eu não tinha dinheiro. Gente, eu estava numa crise financeira muito difícil. Eu não tinha dinheiro para pagar a escolinha do meu filho. A minha sogra que cuidou do meu filho durante o primeiro ano de vida dele, porque eu não podia pagar nem a escolinha dele. E aí eu disse, não, eu preciso fazer alguma coisa. E aquele dia a Miriane, Deus usou a Miriane, e ela me falou do evento da Tuane, só que eu não tinha dinheiro para comprar um ingresso. E uma paciente minha, um dia antes, me chamou. Lê, elas abriram para convidadas, tu não quer ir? E eu disse, lógico que eu quero, jamais vou perder essa oportunidade.
Cheguei no evento, eu me encantei com a Tuane, eu me encantei com as palestrantes, com as histórias. E aí a Tuane, né, chamou no palco quem que ia ser a mentorada dela. Eu, mais do que nunca, levantei e vim, sendo que eu não tinha como pagar. Fui pro palco. O que acontece? Não consegui fazer a mentoria, eu não tinha como pagar, a gente até se falou depois. E aí, eu fui no outro evento da Miriam também, e a Tuane estava lá. Eu disse, Tuane, pelo amor de Deus, eu tenho que fazer a tua mentoria. E aí que eu comecei a mentoria em grupo. E Lê, vamos voltar um pouquinho. Nesse evento eu encontrei a Eleandra, já tinha começado a turma. Eu disse, Lê, não dá pra entrar, a turma já começou. Eu tenho que entrar. E ela disse, não, eu quero entrar. Porque ela foi no evento, viu a visão 360 graus e começou a estudar sozinha, né, Lê? Isso, lá no primeiro evento que eu fui, aí eu anotei tudo. 360, eu cheguei na clínica e eu era sozinha, não tinha ninguém comigo. Peguei a minha secretária, né, que até hoje o chat GPT, e coloquei, eu tenho uma clínica estética. Como é que eu consigo fazer uma gestão 360? E aí ele me deu tudo bem detalhado. E eu comecei a executar. E eu vi que dava certo. E realmente falei, uau, dá certo. Até que, bom, depois eu vou falar da empresa, enfim. Até que daí a gente se encontrou, eu entrei na mentoria dela já em andamento, né? Já tive grandes resultados. E aí eu tava naquela coisa assim, ganho e não ganho. O dinheiro entra, mas o dinheiro já sai em dobro. Era muita conta, era muito tudo. E eu sozinha na clínica, sem ninguém me ajudando. Aí comecei a estruturar a equipe e tudo mais. Comecei a fazer a mentoria individual. Gente, a Tuane fez eu pagar R$500 por mês. Na palavra. Eu não tinha cartão de crédito. Eu só tinha eu. Eu disse, pelo amor de Deus, Tuane, eu preciso fazer essa mentoria. E as coisas começaram a acontecer. E numa velocidade, assim, que eu chegava em casa assim, bom, eu não sei se também não tem ciúmes da Tuane. Eu falei assim, meu Deus, essa mulher é incrível. E aí a gente comecei a fazer todos os processos, eu anotei aqui para não esquecer. Hoje, para eu contratar alguém, eu faço análise do perfil que a Tuane me passou, tá? Por quê? Porque eu sou totalmente tubarão, para quem conhece a análise do perfil que a Tuane faz. Se eu colocar outro tubarão lá dentro, vai ser... Não vai dar certo. Não tá? Então, o que eu implementei na minha empresa e eu uso até hoje, tá? Porque hoje eu falo empresa. Antes eu só tinha uma clínica, um consultório, uma clínica. Era fisioterapeuta, agora é empresária. Então, eu criei um programa de emagrecimento que eu tenho muito essa visão de saúde, então não é só estética. O meu tratamento, ele tem uma visão 360. Foi aí que eu comecei, eu já tinha começado a minha pós em nutrição, mas a Tuane foi lá e, vamos se puxar, né? Concluí minha pós. Então, dentro do tratamento, eu estruturei também conforme a Tuane me ajudou a estruturar a minha empresa. Então, hoje, a minha paciente, a gente tem um acompanhamento de bioimpedância semanalmente, para a gente ver a redução do percentual de gordura. A gente trabalha com as melhores estratégias voltadas para o tipo sanguíneo de cada paciente, entre outras tecnologias também. Então, dentro da mentoria, a gente estrutura o posicionamento da empresa, a persona, né? Claro que nem o Alex falou, mas todo mundo é cliente, todo mundo baseado em dados. Então, quem que é o cliente que está consumindo? Quais estratégias para esse cliente? Esteira de produto e deu certo, né, Lê? Sobre esteira de produto, tá? Quando eu comecei com a Tuane, eu só tinha um métodozinho, né? Hoje eu atendo no métodozinho, obviamente. Eu atendo online, eu tenho pacientes dos Estados Unidos. Eu tenho de vários estados do Brasil. A gente desenvolveu um facilitador de emagrecimento de probiótico, para quem tem dificuldade. Olha quanto produto nessa esteira. Oportunidade que estava na mesa, gente. E às vezes a gente está tão envolvida com o nosso trabalho, tão envolvidos, que a gente não olha coisas que alguém de fora vai olhar com pouco tempo, já vai conseguir identificar. E eu tenho mais um, que esse não estou tendo muito sucesso, porque é da plataforma online. As aulas estão gravadas, tudo bem certinho, mas eu ainda não me conectei com a pessoa certa para fazer isso, né? E é uma coisa que eu vou finalizar aqui, porque senão eu fico falando até amanhã. Na verdade, eu não tripliquei, como é que fala? 4 vezes? Deu 4 vezes a mais o aumento do faturamento. Essa é novidade, eu não sabia. Parabéns, salvas de palmas para Lê. Parabéns. E ó,
A Lê, para passar pelo processo de mentoria, tem um formulário e eu escolho as pessoas de acordo com o perfil, enfim, algumas questões que são importantes, porque eu quero pessoas que vão aproveitar. Eu quero ter meus cases de sucesso, quero que tenha mais pessoas falando assim. Só que a Lê é a pessoa de atitude. Eu sabia que com a vontade dela, com o conhecimento dela, era só estruturar o negócio, ela ia decolar. Então eu acreditei porque eu sabia onde ela ia chegar, Lê. E uma coisa para finalizar, deixa eu ver se eu falei tudo, não sei. Se alguém aqui não está tendo sucesso, eu vou dizer que você precisa de 4 coisas, tá? Que eu fiz e deu certo. Primeiro, colocar Deus à frente de tudo. Sem Deus, a gente não vai em lugar nenhum. Segundo, não ter medo, tá? É que eu não tenho muito medo, assim, eu sou meio, né, vamos fazer. Se não deu certo depois, a gente, né, vamos agir com as consequências. E o terceiro é ter apoio como mentor. Não. Isso faz toda a diferença, gente. A Tuane realmente mudou a minha visão de negócio. Ela me encorajou como empresária. Ela me fez eu me enxergar. Teve uma vez que ela foi fazer um procedimento lá na porque ela também é minha paciente. Ela foi linda assim, porque ela é minha paciente. Método Slim, criolipólise. Ela foi fazer o procedimento dela e eu não tinha mais sala para atender ela. Ela disse, tá cheio. Tá cheio. Eu coloquei uma maca na minha sala e, gente, foi a melhor coisa que eu fiz. A gente ficou conversando tanto. Mas tanto. E assim, ó, se aproximem de pessoas que tenham visão e que queiram te fazer crescer. Assim como a Tuane, ela é maravilhosa. Se alguém tiver dúvida se ela é uma boa mentora, pode confiar. Pode confiar. Eu sou a testemunha, tá? Pra quem me conhece, sabe um pouco da minha história. Comecei, né, a gente teve que recomeçar do zero e graças a Deus e a Tuane está dando tudo certo. Obrigada. Faz sentido se eu apresentar o programa de mentoria, que é um produto novo aqui para vocês? Posso falar? Eu fiquei meses trabalhando nisso, meses, sério, meses. E junto com a Livni, a gente fez várias análises para entender o que o empresário precisava. E eu lembro do tempo que eu estava lá nas minhas empresas, olhando para aquilo, tendo dúvidas e não sabendo para quem perguntar, como me direcionar, como fazer. E então eu criei, junto com a Livni, um programa que é o DNA Master Connect. Esse é aquele programa que eu queria muito um dia ter tido acesso. E se eu tivesse tido acesso quando mais nova, naquele momento que eu falei, difícil com meu pai, eu acho que teria transformado ainda mais a minha vida. Então, o Master Connect é um programa baseado no DNA. Te dá direção, trazer um network, porque eu acredito muito, muito nisso. O Rafa ali do Rio, cadê o Rafa? Não sei se está por aí. Ele fala muito nas palestras que o networking, ele abre portas que o diploma não abre, que dinheiro não abre. A gente foi para vários lugares, não sei se vocês acompanharam a movimentação nas redes sociais. A gente foi para a RBS, a gente foi para rádios, várias rádios, TVs. A gente fez muito movimento, tudo com a ajuda de parceiros, de amigos, desde os estandes lá fora, gente. Cada estande é rede de relacionamento, que isso tudo não existia. Mas eles confiaram que eu e a Livni iam conseguir representar a marca deles. E eu agradeço cada um de vocês que possibilitou da gente estar aqui. Mas isso é networking. E networking não se faz de forma sem pensar. Eu acho que network é troca. Eu gero valor para algumas pessoas vão gerar valor para mim. Mas não necessariamente é a mesma pessoa. Então, quando a gente cria um ecossistema de networking, a gente prospera muito acelerado. E atitude. 60% do resultado, eu falei para vocês, vem de atitude. Então, imagina, tá? Vocês está numa ambiência onde todo mundo quer crescer, todo mundo quer aumentar o faturamento, quer organizar processo, tem sonhos, quer ver a empresa decolando, quer ter uma nova realidade. Tu está num grupo com uma energia assim. Tu acha que isso não vai te fazer agir um pouquinho a mais, pelo menos um pouquinho a mais, todo dia, estando num ambiente desse? Não tenho dúvidas. Então, eu me mantenho sempre em ambientes com pessoas que me fazem evoluir e aprender algo novo. Pessoas que me inspiram.
Então, o DNA, ele foi o DNA Master Connect, que é o nome que a gente deu para esse produto, ele foi criado para ser um clã de inteligência de negócios junto com networking empresarial, networking entre empresários de vários segmentos. Eu sou uma mentora que eu trabalho a visão 360 graus em vários nichos, em vários segmentos. Eu entro dentro da área da saúde, de hospital, de indústria, de comércio e às vezes é uma área lá do chão de fábrica, da indústria, que eu trago para um hospital, para uma clínica. Então, quando tu tem a visão 360 graus, tu faz qualquer negócio. E a troca entre as pessoas é maravilhosa. Então, você vai ter acesso a uma metodologia completa para escalar o seu negócio, ter mais lucro e usando isso que eu falo aqui, que é muito importante, que é estratégia de marketing, gestão, vendas e mentalidade. Tudo com estratégia, com técnicas. Então, agora eu só tenho um erro aqui nesse slide, pode ajustar para nosso favor, que agora não é mais o triplo, tá? É o quádruplo. E espero que no próximo evento seja o quíntuplo. E que a gente continue assim nesse ecossistema que só cresce. E em menos de um ano. A mentoria, ele traz um resultado muito rápido, acelerado mesmo, gente. E eu consigo afirmar para vocês. Eu dou garantia de resultado se você agir. Não tem como não ter resultado se tu não aplicar. Se tu aplicar. Agora, se tu não aplicar, não vai acontecer nada. Vai continuar onde tu tá. O que você recebe no DNA Master Connect? Agora eu vou citar. Presta atenção. Tudo que foi falado de manhã. Eu vou te entregar ambiência, pessoas com o mesmo propósito, métodos e estratégias validadas, velocidade no processo, segurança na execução, resultado, estratégias de marketing, de Instagram, ferramentas poderosas, testadas e comprovadas, automação para vender mais, tráfego pago, indicadores de gestão, estratégias e técnicas de venda, estruturação da sua gestão, gestão profissional, suporte do aluno, grupo do WhatsApp exclusivo, mentoria de alto nível, inteligência de negócios, comportamental, tutorial de gestão de metas, 36 encontros online e 10 encontros presenciais como bônus. É muito bom sentir essa energia. Vamos combinar, gente? É muito bom. Então, são 3 encontros mensais, tá? Que totalizam, é um ano, tá? Imagina um ano tu vivendo nessa ambiência, nessa frequência, com pessoas que estão como esse carro aqui, Gustavo, que a gente se conectou com os meninos que produziram e a gente vai se conhecendo. Tu imagina um ano inteiro nesse ambiente, com essa frequência e com esse tipo de gente. Não tem? Não tem como dar errado. 36 encontros no ano. Todas as aulas ficam dentro da plataforma. Ah, essa semana eu não consegui assistir. Não tem problema, tá dentro da plataforma, você assiste quando você quiser e se você quiser. Agora, vem um ponto que pelo que eu vejo, eu sou a única que faz isso e eu topo fazer esse negócio com vocês aqui. Porque esse programa de mentoria, ele não é por CPF, ele é por CNPJ. Então, vamos supor que tenha 2 sócios aqui. Você vai contratar uma mentoria e os 2 sócios vão participar. Tá? Pensem bem. Por quê? Porque eu não acredito em curso que está só um dos sócios fazendo. Eu já vi sociedade se desfazendo porque um sócio estava lá estudando, se dedicando, indo atrás e o outro dormindo em casa. Então, assim, é uma inscrição por CNPJ. Todos os sócios podem estar nesse programa. Então, dentro desse programa... Aí tem o melhor ainda, só melhora, gente, só melhora. Você tem acesso a todas as áreas da empresa, então você não precisa de um consultor para cada área e nós treinamos a sua equipe. Como assim, Tony? Treina minha equipe? Tem treinamento de equipe inclusa? Claro que tem. Porque quando eu falar da área financeira e você tiver um gerente de finanças, alguém que cuida do teu dinheiro na empresa, você vai colocar essa pessoa a fazer a aula. E nós vamos treinar essa pessoa e essa pessoa vai ter que aplicar aquilo que foi ensinado. Então você já começa tendo como delegar e treinar a tua equipe. A gente falou aqui quanto é importante o treinamento. Então você imagina
que você vai subir de nível, seu sócio vai subir de nível junto, e todos os pilares da visão 360 graus vão subir de nível também. Então é um barco, todo mundo sobe, a maré sobe, todo mundo sobe junto. Tá? Então teu time vai estar envolvido. Eu nunca tinha visto isso num programa, sempre quis isso. Grupo do WhatsApp, então esse ecossistema de network muito forte, a gente trabalha com uma cultura dentro do DNA Master Connect. Vocês estão aqui porque vocês acreditam em network. Dentro do Master é outro nível. É um network que aplica na prática. A gente gera um ecossistema que às vezes é uma pessoa que tu vai se conectar dentro do grupo e a tua empresa vai faturar por causa de um negócio que tu vai fechar lá dentro. Então a gente está falando de rede, de ecossistema unido para crescimento. O que você vai receber se entrar para o DNA Master Connect hoje? E hoje a gente tem uma surpresa, porque esse evento é o lançamento desse programa junto com a marca DNA Connect, que é esse evento maravilhoso que veio para ficar. Então a gente separou algo realmente muito especial para quem está aqui, quem acreditou em nós desde o início e que veio para o evento hoje. Então você vai ter acesso VIP nos eventos por 1 ano. Tá bom essa cadeirinha VIP aí, gente? Tá bom, né? O material tá bonito? Tá bonito. Teve mais de 16 pessoas, pela informação que a Milene me passou, teve mais, Mi? Mais que 16? Mais de 16 pessoas ficaram na lista de espera, caso um de vocês não viesse no dia de hoje. Porque eles queriam ser VIP e só tinha poucas vagas, porque é exclusivo, né? É VIP, gente. Então você vai ter acesso na área VIP com quem está disposto a investir mais para estar nos melhores lugares, que está com a mentalidade que nem você. Você vai ter um encontro mensal do DNA presencial, isso é um bônus. Então você vai ter 10 encontros no ano. 10 momentos para te recarregar a energia, tá na frequência, na ambiência certa para o negócio crescer. E aí, quando tiver uma dúvida do teu negócio, você vai ter todo um grupo que vai estar contigo achando a solução que você precisa para resolver o teu problema. Agora extra. Eu não sei se eu comuniquei todos os palestrantes, mas eu sei que eles são parceiros, pessoas especiais. E todos que eu falei, que eu cheguei a falar diretamente, eles já fecharam comigo. Inclusive, Fabiano Feltrin foi o primeiro que topou. Aula com todos os palestrantes. Todo mundo que vocês viram aqui hoje, vamos estar numa sala, num ambiente fechado, para tirar dúvidas sobre o teu negócio. Então, eles vão dar aula e vai ter um momento do Hot Seat, onde tu vai poder falar da tua empresa, o que tu está fazendo no teu negócio, o que você está passando e como eles resolveriam o teu problema, com a bagagem e experiência da vida deles. Isso não é bom, gente? Quanto dinheiro é desperdiçado porque você toma decisões erradas? É muito dinheiro. 2 visitas é muito bônus, gente. 2 visitas nas empresas com cases reais. Há pouco tempo atrás, eu fui no Bodega de Negócios, lá em Bento Gonçalves, e tive a honra de entrevistar o CEO da Tecnovidros. Era Vidroforte, desculpa. Mudei os nomes, não dei bola. O CEO, esse CEO, ele me contou o caso da empresa, e a empresa estava numa situação bem difícil, estava numa recuperação judicial, é público, todo mundo sabe, ele entrou, assumiu o negócio, estruturou, hoje eles estão muito bem, saiu de uma dívida de 700 mil reais por mês para ficar operando no positivo. O Toledo, tá, ele não pôde estar aqui hoje, tinha confirmado a presença, mas teve uma viagem por causa do Dia das Mães, ele se disponibilizou que tirou uma empresa de recuperação judicial, tirou a empresa de uma dívida de 700 mil, botou no positivo. Ela vai estar sentada na mesa contigo. E aí? Não é uma oportunidade? E as visitas nas empresas são surpresas, tá? Não vou dar muito spoiler, mas vocês vão ver na prática isso tudo acontecer. Mais presente, Livne, mais presente. Uma call individual. Maravilhoso, né, gente? Então, vocês vão ter acesso, vocês vão escolher uma área de interesse de vocês e vocês vão ter acesso a uma reunião fechada, exclusiva, só para falar do teu negócio. A gente vai nessa reunião traçar uma estratégia junto com você
seja a área que a tua empresa está precisando hoje. E agora a pergunta, quanto vale o DNA Master Connect? Estar numa rede como essa, ter a garantia que vai funcionar se você aplicar, estar num ambiente poderoso de transformação por 1 ano. Então, o que tem? 2 encontros de visita presencial, 2 encontros, visitas presenciais, 10 encontros presenciais, 1 encontro semanal, uma imersão no presencial, todas as aulas dos palestrantes, calma individual. Se a gente somar tudo, quanto vale, gente? R$76 mil, tá? Para ter acesso a todo esse conteúdo, R$76 mil. Agora, eu estou falando de valor, tá? O valor, e eu acho pouco, porque eu sei que só o caso que a Fran falou de manhã, uma palavra, uma reunião, 200 mil de dinheiro que ela vai receber em cada negociação que ela fizer. Então, não foi os 200 mil. Se uma reunião valeu 200 mil, você imagina 1 ano de acesso. Então, o preço. Aí, entra aqui. O preço do produto é R$25 mil à vista, ou 12 vezes de 2.500. Porém, aqui no evento vocês vão ter uma condição especial, mas é muito especial mesmo, gente, porque isso retorna diretamente, só hoje, gente, de 25 mil por 18 mil e pode ainda ser parcelado por 12 vezes de 1.800. Então, a Lê foi num evento que ela não tinha dinheiro para pagar o acesso ao evento. Acabou entrando numa mentoria em grupo. Da mentoria em grupo, ela fez dinheiro, né? Com o evento, ela fez dinheiro para comprar de grupo. Com a de grupo, ela fez dinheiro para comprar individual. Passou um tempinho, a gente não se viu, ela quadriplicou o faturamento e eu não estou nem mais lá com ela. Tá? Essa é a realidade. Agora o super bônus. Cadê o Gustavo? Não sei se ele está aqui, mas hoje eu me animei, eu e a Livine conversamos e a gente resolveu pedir para o Gustavo um presente a mais, que é o quê? As primeiras pessoas que quiserem entrar para a mentoria e que fecharem essa mentoria vão ganhar a experiência de dirigir um super carro. E a gente está falando de super carro. Olha isso aqui. Então você vai poder escolher se você quer dirigir um carro clássico ou um carro esportivo e ter experiência de viver isso. É um barulho, é uma emoção, é um sentimento, é um desbloqueio. Quando você desbloqueia a tua mente e você sai da escassez, os negócios começam a acontecer. E aí tudo tem condições, né? Como eu falei para vocês, para passar pelo processo de mentoria, a gente precisa passar por uma avaliação. Essa avaliação é porque eu só quero no grupo pessoas que vão ter resultado. Eu só quero pessoas que vão ter resultado, pessoas que eu acredito que têm potencial, tá? Então, quem quiser fazer parte dessa mentoria, faz a inscrição, tá? É R$500 de sinal. Não precisa decidir hoje, se não quiser. Se decidir hoje, tá ótimo. São pessoas decididas com atitude, decidiu mudar de vida e vai fazer acontecer. Eu acredito que quem decidir agora são pessoas que têm muito potencial, muito mais para dar certo, porque são pessoas que estão pagando o preço e vão fazer o negócio acontecer. Tá na mão de vocês, tá? Faz o Pix de R$500. Esse QR Code, ele não é de foto, tá? Você entra no teu aplicativo do banco e escaneia o QR Code. Faz o Pix. Se você não for selecionado, por algum motivo a gente não chegar numa negociação, não tem problema. A gente vai devolver esse valor, tá? Não tem risco nenhum. Teu risco é zero. A única questão é que você assegura as condições especiais. Vamos passar o formulário? Pode passar o formulário, gente. Então, agora, tá? Primeiro faz o Pix. Faz o Pix. Tu não tem risco nenhum. Teu risco é zero. 000, pelo contrário, você aumenta a possibilidade. E depois a gente vai conversar. Você garante a oportunidade de estar nesse grupo, um grupo seleto, que vai ser selecionado porque vão ter pessoas que fazem acontecer. Tá? Eu fiquei muitos meses desenvolvendo esse produto. E é o produto, gente, exatamente o produto que resolveria
muito a minha vida, mas muito. Realmente atalha caminhos, né, Tony? Então a gente vê vários cases aqui apresentados e vários cases que não tiveram alguém para instruir, alguém para direcionar, né? E como isso facilita a vida e economiza tempo e dinheiro, né? E sabe que tempo e dinheiro revertem em outras coisas. Então mais tempo com a família, reverte em mais momentos. Liberdade. Eu recebo mensagem dos meus clientes, olha, Tony, eu tô indo pra praia e vou ficar uma semana lá. Sabe quanto tempo que eu não desfruto do que é isso, sem pegar no meu telefone e tá sempre preocupada, estressada? Então é isso, a gente está falando de qualidade de vida, a gente está falando de futuro melhor para os nossos filhos, a gente está falando de menos dor de cabeça, a gente tá treinando a tua equipe. Você não vai precisar nem o trabalho de treinar, você vai olhar no cronograma e vai ver assim, tem aula de marketing, vou colocar a pessoa que cuida do marketing da minha empresa fazer. Ah, mas eu não tenho tempo para ir toda semana, não tem problema, manda alguém da tua equipe e cobre dela. O que ela vai fazer para implementar? Sabe, tem um acompanhamento. Isso é uma grande vantagem também, porque a gente sabe que nós não somos especialistas em todas as áreas, gestores, né? A gente conhece um pouquinho de cada um. Então, imagina só que eu não consigo passar um máximo para cada colaborador, para cada funcionário. Então, a gente está aqui querendo entregar isso no seu lugar, com excelência, da melhor maneira possível, e daí você fica mais tranquilo, relaxado, pode se dedicar a outras coisas estratégicas, enquanto a gente também te auxilia, e daí também não tem mais essa desculpa de não estar dando o melhor, oferecendo o melhor em treinamentos para a sua equipe, para ela se desenvolver e prosperar e, obviamente, vai trazer muitos resultados. Alguém tem uma dúvida, alguma pergunta? Ergue a mão, pode falar. Tem o Gil e a Carol. Gil e Carol, se apresentem ali. Gil e Carol são os responsáveis. Eles sabem todas as informações do programa, eles sabem das condições, tem muita coisa boa, gente, e essa é uma oportunidade que nunca mais vai acontecer, tá? Esse investimento aqui, hoje em dia, ele não paga 6 meses de mentoria, ele está sendo entregue aqui por 1 ano, 1 ano na ambiência certa, só não cresce quem não quer, tá? E depois vocês vão se arrepender de não ter tido não ter aproveitado essa oportunidade, tá? Bora, pessoal, ninguém quer dar uma volta de Porsche? Olha que eu já andei em Alphaville, a experiência muda aí, vai vir dinheiro pro bolso de vocês. Quem que vai fazer o primeiro sinal aí? Ó, são os 4 primeiros, ele não volta. Os 4 primeiros vão ganhar uma volta de Porsche, tem carros de mais de 1 milhão lá na garagem do ECC Brasil, ou de carro antigo, você que tem uma paixão, você vai escolher. E é só nesse momento que vai ter o acompanhamento individual, as calls, a gente vai conversar e olhar para o teu negócio. Então é um passo que não é confiança na gente, é confiança em ti. É confiança em você. E a gente consegue, inclusive, colocar em contrato que a gente dá garantia de resultado. Você vai ter resultado se você aplicar. E a gente dá garantia nisso. Então, gente, é com vocês essa decisão. Fiquem à vontade, a gente preparou um coffee muito especial, está aqui do lado. Gente, aproveitem. Eu só quero fazer uma pergunta. Vocês gostaram da nossa estrutura aqui do evento? Levanta a mão quem gostou de vir nesse ambiente aqui que a gente preparou. Intercity está aprovado? Muito Quero bom! falar para vocês que a gente preparou tudo nos mínimos detalhes. Desde a cadeira, a posição que vocês estão sentados, a posição do material que estava ali, os conteúdos, os apoiadores, os patrocinadores, palestrantes. Então, tudo com muito capricho, cuidando de absolutamente tudo para vocês terem a melhor experiência. Então, o que a gente tem aqui do Master Connect também é exatamente isso. A gente já deu isso para vocês num evento que é de um dia, né? Fez elevar a frequência. A gente tem muito mais para entregar, imagina num ano. E de conhecimento estratégico de negócios, habilidades pessoais, tudo isso a gente vai desenvolver.
Preencha o formulário, você não tem absolutamente nada a perder, só ganhar, gente. Façam o Pix, pegue esse formulário, preenche, mas é só hoje. A oportunidade vai passar e não volta mais, depois você vai se arrepender. Muito bem, gente. Temos também... Se tiver alguma dúvida, a gente vai ficar por aqui, podem entrar em contato. Podem vir aqui na frente, gente. Quem tá tranquilo, não tem dúvidas, vamos pro coffee. Tá maravilhoso, algo muito preparado com muito carinho. Quem quiser conversar, vem aqui na frente, a gente vai estar aqui. O Gil e a Carol vão estar também. E fiquem bem à vontade. E no final, a gente vai ter muitas surpresas. A gente vai ter um DJ nesse palco, vamos ter o After Connect, vamos ter vinhos para fazer degustação, sorvetes, chocolate e sorteios dos nossos patrocinadores do evento.